Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos dar continuidade aos blocos econômicos. Bem, vamos pensar juntos. Você sabe o que é um bloco econômico? E por que é importante os países se organizarem nesses blocos econômicos? Como acontece essa organização? Por que eles buscam essa integração entre eles? Bloco econômico. Bloco econômico é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros, para garantir a ajuda mútua e desenvolver a economia de todos os envolvidos. Então, como um quebra-cabeça, cada país entra com uma atividade econômica específica, de modo com que todos eles se completem e ganhem alguma coisa, que seja benéfico a todos os países. Afinal, não parece nem um pouco interessante fazer parte de um bloco econômico quando o seu país vai ser só explorado. A origem dos blocos econômicos remete ao contexto que sucedeu à Guerra Fria. Na verdade, começa um pouco antes disso, lá durante a Segunda Guerra Mundial, mas os blocos eles ganham muita força depois da Guerra Fria, e isso é um fato. Quando a economia global ganhou uma nova fase de integração entre os países e uma nova ordem mundial se estabeleceu, o que gerou uma nova globalização, ou a globalização como um todo. Vale lembrar que até a década de 1990, quando ainda existia a União Soviética, nós tínhamos um mundo dividido de fato. Não existia nenhuma integração entre o Ocidente e o Oriente. E aí nós temos, a partir do fim da Guerra Fria, pela primeira vez, um acordo onde o capitalismo acaba atingindo mais países ao redor do globo como um todo. E esses países passam a querer se integrar mais. E é aí que busca a necessidade, muitas vezes, de se integrarem, de buscarem apoio nos seus vizinhos, dando origem aos blocos econômicos. Os objetivos dos blocos econômicos: diminuir as barreiras alfandegárias, a livre circulação de capitais, pessoas e serviços. Fazer parte de um bloco econômico significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Os tipos de blocos. Vamos primeiro ali para a zona de livre comércio. Os países se unem para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. Então, a zona de livre comércio seria basicamente o bloco mais simples que existe. Nós temos a União Aduaneira, como é o caso do Mercosul. Nessas uniões aduaneiras, os países eles estabelecem uma parceria em que a TEC, ou tarifa externa comum, acaba sendo a mesma para todos os países integrantes desse bloco econômico. O mercado comum. As duas características anteriores são mantidas, mas também outras passam a promover uma ampliação nas relações entre os países envolvidos. Então, quando eu falo de mercado comum, eu começo a ter livre circulação de mercadorias dentro desses blocos. Eu posso, por exemplo, ir para outro país do meu bloco, comprar, fazer compras e voltar sem ser tarifado por isso. Lembrando, desde que eu vá para um país que faça parte do meu bloco econômico. E, por fim, a União Econômica e Monetária. Ela ocorre quando os países membros desse bloco compartilham inclusive uma moeda em comum. Nenhum bloco econômico tem uma 100% de adesão de um mercado, de uma união monetária, aliás. Mas a União Europeia é o bloco econômico que mais caminhou nesse sentido, onde vários países já fazem parte da zona do euro e acabaram aderindo ao euro como moeda comum entre esses países. Bem, nesse vídeo nós falamos sobre os blocos econômicos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.